Boa noite. Boa noite. CPI da Petrobras aprova a convocação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e do empresário Marcelo Odebrecht. Desemprego cresce e atinge 8.200.000 brasileiros. Na cúpula dos BRICS, Dilma afirma que o momento da economia é duro, mas o país pode retomar o crescimento. Presidente rebate acusações da oposição, critica Aécio e volta a falar em golpismo. O tradicional desfile de 9 de julho lembra os 83 anos da Revolução de 32. O tradicional desfile de 9 de julho atraiu muita gente para a região do Ibirapuera hoje de manhã. A data lembra os 83 anos da Revolução Constitucionalista de 32. A cerimônia começou com uma homenagem a 13 ex-combatentes que lutaram durante a Revolução. Os restos mortais deles foram depositados no mausoléu aos heróis de 32, no obelisco do Ibirapuera. Depois, o governador Geraldo Alckmin comandou a entrega das medalhas aos remanescentes dos ideais revolucionários. O 9 de julho marca a data em que os paulistas se voltaram contra a ditadura de Getúlio Vargas, pedindo, entre outras coisas, uma nova Constituição. O tradicional desfile teve a participação de veículos militares das Forças Armadas e da Polícia Militar, dos bombeiros e também escoteiros. A cavalaria fechou a cerimônia diante de um público que acordou cedo no feriado. Sim, é muito importante vir, comparecer, participar, tudo lindo. Todos os anos eu venho. É ótimo. Primeira vez que eu venho. A tropa do desfile aí da cavalaria foi muito bonito. O jornalista Casper Libero foi um dos apoiadores da Revolução. Naquela época, os ideais eram amplamente divulgados através do jornal A Gazeta. A sede chegou a ser incendiada e o acervo destruído. Preso, Casper Libero foi exilado na Europa por 2 anos. Oficialmente, o número de mortos foi de 934. Muitos foram militares que perderam a vida na linha de frente das batalhas. Hoje, objetos antigos como esses capacetes guardam as histórias e as memórias por aqueles 87 dias de conflitos. São quase 300 peças raras, incluindo roupas, medalhas, documentos. Boa parte das relíquias foi usada pelos 2 avós de Ricardo, combatentes de 32. O meu avô, por parte de mãe, Manuel Maia Neto, ele era sobrinho neto do Júlio Prestes, que foi o presidente deposto pelo golpe do Getúlio, né, em 30. Já a parte do meu pai, foi o pai dele, Mário Della Rosa, todos os irmãos. Por exemplo, tem um bairro em São Paulo que chama Engenheiro Marcilac, fica no extremo sul de São Paulo. O engenheiro Marcilac é o meu tio Alfredo, né? Ele tomou um tiro na testa na Revolução, voltou cego da Revolução dos 2 olhos. O pai de Terezinha, que já faleceu, também lutou na Revolução. Fico tão emocionada, é uma coisa que meu pai curtia demais, falava muito. Eu tocava no piano todas essas músicas. O governador tucano Geraldo Alckmin negou que as demissões na Secretaria da Fazenda tenham sido por causa da descoberta de um grande esquema de corrupção. O Ministério Público investiga a suspeita de atuação de uma máfia do ICMS, o principal imposto estadual. Alckmin afirmou que as trocas em cargos de comando foram escolha do secretário da Fazenda, Renato Vilela. São pessoas técnicas, não tem nenhuma ingerência política. Doutor Renato Vilela, quando chegou, substituiu o secretário adjunto, substituiu outras coordenadorias e gradualmente vem colocando pessoas que, ao seu ver, possam colaborar mais. Ao menos 10 servidores da cúpula da secretaria foram exonerados. Cerca de 15 pessoas, entre fiscais e parentes, são investigados pelo Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos do Ministério Público Estadual e pela Polícia Civil por enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
O juiz federal Sérgio Moro criticou indiretamente a presidente Dilma pelas declarações dela sobre os delatores da Operação Lava Jato. O juiz escreveu num despacho que a fala da presidente não pode ser tomada com seriedade. O juiz que preside a Operação Lava Jato rebateu as declarações da presidente Dilma sem citar o nome dela. Para ele, misturar prisão cautelar com tortura ou criminosos delatores com traidores da pátria não tem consistência. Os argumentos da presidente, segundo o que escreveu o juiz, não podem ser considerados pela Justiça com seriedade. Moro lembrou que as delações foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para ele, a presidente ofendeu o Supremo. Em viagem à Rússia, a presidente Dilma rebate acusações da oposição, critica o senador Aécio Neves, do PSDB, e volta a usar o termo golpista. Dilma rebateu a acusação de que, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo na terça-feira, teria tentado inibir os tribunais que investigam contas do seu governo e também de sua campanha à reeleição. Atualmente, a presidente responde a processos no Tribunal de Contas da União e também no Tribunal Superior Eleitoral, que podem pôr em xeque o seu mandato. Em momento algum da minha entrevista, eu passei por cima de nenhuma instituição. Nem o TCU ainda deu um parecer definitivo sobre as minhas contas. Sequer eles abriram a possibilidade da gente explicar. E nós vamos nos explicar bem explicado. E a mesma coisa o TCE. Ainda em entrevista à Folha, Dilma Rousseff afirmou que alguns de seus opositores têm comportamento golpista. No mesmo dia, o senador tucano Aécio Neves respondeu e disse que o PT tinha o discurso de não reconhecer os instrumentos de fiscalização. Hoje, a presidente voltou a falar em golpismo. Quem coloca como já tendo tido uma decisão está cometendo, eu acho, um desserviço para a instituição, um desserviço para o TCU e para o TSE, porque não há nenhuma garantia que qualquer senador da República possa, muito menos o senhor Aécio Neves, possa prejulgar quem quer que seja ou definir o que uma instituição vai fazer ou não. Quem é golpista mostra na prática as suas tentativas, que começa por isso, prejulgar uma instituição. O ex-presidente Lula também falou em golpismo. No Facebook, Lula postou um texto no qual elogia a solidez da democracia no Brasil e diz que não há espaço para o retrocesso. Ele enfatizou que o tempo do golpismo passou para nunca mais. O vice-presidente Michel Temer disse hoje no Mato Grosso do Sul que não teme o impeachment da presidente Dilma. Para ele, a presidente não vai cair porque tem sustentação suficiente. Não precisa segurar a presidente Dilma, ela não cai. Tem capacidade de trabalho e somos aliados. Naturalmente, colaboramos com o país, disse o vice-presidente durante entrevista coletiva em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Após a fala de Dilma na Rússia, Aécio Neves afirmou no plenário do Senado que a petista fez considerações absolutamente distantes da realidade. Ao comentar as declarações da presidente na Rússia, ele disse também que as falas dela foram sem sentido e encerrou dizendo que ela deveria olhar para os brasileiros e dizer que errou, fracassou e falhou. O senador afirmou também que ela deveria explicar por que o Brasil registra desemprego recorde, inflação saindo do controle, desaquecimento de toda a economia e juros na atmosfera. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Hoje é 9 de julho. No dia 9 de julho, os paulistas comemoram uma derrota. Uma derrota militar, política e diplomática. À época, em 1932, que depois foi se consolidando como uma vitória do Estado Democrático de Direito, porque era uma revolução constitucionalista. Pois é, neste dia 9 de julho, eu venho aqui comemorar a adesão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva àqueles que querem que as instituições funcionem normalmente, que acreditam que elas funcionem e que constatam que elas funcionam. Venho lamentar as ações e atividades e posturas da presidente que ele colocou lá, a senhora Dilma Rousseff, que fica usando a palavra golpismo sem perceber que isso é levar para dentro do palácio a crise política do Brasil.
Também lamento a posição dos seus principais oponentes, principalmente do senhor Aécio Neves, que ficam realmente dando razão para o uso da palavra, porque se baseiam em desejo próprio e não nos fatos. A Dilma disse na Rússia, com razão, que o TCU ainda não julgou as contas dela. Depois de julgar, vai para a Câmara. Quem é que sabe que a Câmara vai destituí-la por causa de suas contas? Mesma coisa é o TSE. Se um ministro pedir vista, não passa o impeachment. Quer dizer, a questão toda é a seguinte: nós estamos no Estado democrático de direito, pelo qual lutaram os heróis de 32, e é por isso que os paulistas comemoram com correção a derrota deles. A derrota que virou vitória. Então eu quero pedir a você, para você esquecer essa história das pessoas que estão pedindo intervenção militar nas ruas, porque eu não conheço, e quero que se alguém conheça, por favor, me apresente um militar na ativa que esteja interessado numa intervenção. Não há golpe. Felizmente, Lula está certo. Esse tempo já acabou, já passou o tempo do golpe. E não há golpe à vista, porque o impeachment é previsto na Constituição e porque a oposição não tem nada para apoiar uma iniciativa de impeachment, pelo menos até agora. Vocês passem um bom fim de feriado e voltaremos a nos encontrar terça-feira que vem. Direto ao assunto, em Té. Os advogados do ex-ministro José Dirceu entraram com um pedido de revisão da decisão liminar que negou o pedido de habeas corpus preventivo. José Dirceu quer evitar uma eventual ordem de prisão na Operação Lava Jato. Ele é suspeito de ser um dos operadores do esquema de corrupção na Petrobras. O ex-chefe da Casa Civil é acusado pelo delator Milton Pascovitch de receber propina por contratos com a Petrobras. Pascovitch foi preso em maio durante a Operação Lava Jato e citou Dirceu durante delação premiada. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai processar o homem que xingou quando ele almoçava com a família num restaurante de São Paulo. O advogado José Roberto Batóquio vai entrar com queixa-crime contra o homem que ofendeu o ex-ministro há poucas semanas no restaurante Trio, na Vila Olímpia, bairro Rico da capital. O homem que xingou Mantega de ladrão, palhaço e sem vergonha foi identificado como diretor de uma empresa de empreendimentos imobiliários. Os xingamentos foram feitos em lugar público e depois foram publicados na internet. Ladrão! Ladrão, sim, senhor! Ladrão! Palhaço, sem vergonha! Por isso, o ex-ministro vai processá-lo por infâmia, calúnia e difamação. Nas duas outras vezes em que foi agredido em público, o ex-ministro Mantega não conseguiu identificar os agressores e, por isso, não os processou. Agora, nas férias, aumenta a procura pelo RG provisório. Nas viagens para os países do Mercosul, por exemplo, o documento pode até substituir o passaporte, mas, se for muito antigo, o turista pode ter problemas. Camila tem 21 anos e cursa o último ano de arquitetura. Ela está indo estudar espanhol na Argentina por um mês, mas vai embarcar sem passaporte. Eu achei super mais prático e eu também não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, a questão da burocracia, de ir lá tirar o passaporte. Então, eu já tinha o RG em mãos, então estava tudo ok já. A estudante não precisou da carteira de identidade porque há um acordo entre países do Mercosul que reconhece a validade de documento de identificação pessoal de cada país. E ao contrário do que muitos imaginam, o RG não tem prazo de validade. Mas mesmo assim, quem tem o documento há mais de 10 anos pode encontrar dificuldades para viajar. Nesse caso, é possível solicitar um RG provisório. Aqui em São Paulo, o Poupatempo de Guarulhos é o único que emite a carteira de identidade provisória. Mas isso só vale para turistas que estão com passagem marcada. E nesse caso, é preciso trazer o comprovante da viagem. Nesse período de férias, cerca de 10 a 15 RGs são emitidos diariamente. Às vezes tem pessoas que tiram RG em criança e depois nunca mais renova esse RG. Ele está com uma aparência totalmente diferente do que ele tem no momento. Então, o documento ele sempre tem que identificar a pessoa. O RG provisório, a documentação é a mesma para o RG definitivo. A taxa, tanto do provisório quanto do definitivo, é a mesma, os R$ 31,88. Andréa veio de Guaratinguetá até Guarulhos. Ela vai viajar para Foz do Iguaçu, mas seu RG é de 1992.
Aqui, o documento sai em até 1 hora. Eu não ia conseguir atravessar a fronteira depois, no passeio ao Dutch Free. Eu fui ao Poupatempo de Taubaté, que é mais perto da minha cidade, e por lá, no dia que eu fui, ele ia demorar uns 5 dias úteis, e aí não ia dar tempo de eu embarcar. Se tentasse embarcar com o RG antigo, Andréa não seria barrada pela companhia aérea. Mas em caso de dúvida na identificação do passageiro, as empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, podem solicitar outro documento oficial. Apesar das vantagens do RG, há quem não abra mão do passaporte. Para ficar assim, marcante, né? Toda vez que a gente for lembrar das viagens, olhar no passaporte e ter essa recordação. Aqui em São Paulo, o feriadão começou ensolarado, mas as temperaturas ainda não subiram muito e a máxima ficou em 22 graus à tarde, bastante frio. Friozinho, né? Para amanhã o dia promete ser parecido e, segundo a meteorologia, nós só vamos ter mudanças a partir de sábado à noite. Vamos à previsão com Mariana Armentano. País, a sexta-feira promete ser bem parecida com o dia de hoje. Mas novas áreas de instabilidade começam a avançar pelo Mato Grosso do Sul e pelo Paraná, provocando bastante chuva nesses estados. As temperaturas vão continuar amenas no centro-sul. Apenas as capitais do norte e do nordeste terão um dia realmente quente, com predomínio de sol e chuvas passageiras. A máxima amanhã não vai passar dos 18 graus em Porto Alegre e dos 19 em Curitiba. No Rio de Janeiro faz 27 graus, em Cuiabá 32, em Recife 31 graus e em Teresina 34. Aqui em São Paulo, o predomínio é de sol entre pouca nebulosidade. Apenas a faixa oeste paulista sofre influência das áreas de instabilidade vindas do Paraná e chove por lá de forma passageira. A máxima vai aos 25 graus em Marília e em Presidente Prudente. Em Votuporanga, dia mais quente, vai fazer 29 graus amanhã por lá. No norte do estado, faz 25 graus em Franca, 26 em Barretos e 27 em São José do Rio Preto. E nas cidades do litoral, esfria mais em relação a hoje. Mínima de 16 e máxima só de 23 graus, tanto em Caraguatatuba quanto em Santos. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na Grande São Paulo? Nesta sexta-feira, mínima de 13 e máxima à tarde de 23 graus. No sábado, chega a fazer 25 graus durante o dia, mas à noite há previsão de chuvas. No domingo, as chuvas podem acontecer a qualquer hora do dia e as temperaturas ficam entre 16 e 24 graus. 3 pessoas foram assassinadas a tiros ontem à tarde em Mogi das Cruzes. 2 pessoas ficaram feridas. Depois das mortes, 2 ônibus foram queimados e um depredado. Segundo a polícia militar, 2 pessoas em uma moto passaram atirando contra um grupo nesta rua de Mogi das Cruzes. 5 homens foram atingidos, 3 morreram na hora e 2 foram hospitalizados. A polícia está ouvindo testemunhas para tentar esclarecer a chacina. Depois das mortes ontem à noite, moradores protestaram. Um grupo colocou entulho na rua para bloquear o trânsito. A polícia chegou e houve tumulto. 2 ônibus foram queimados e um foi danificado. Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de ter ateado fogo em um dos veículos. Desde novembro, Mogi das Cruzes já registra 6 crimes semelhantes. 20 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Uma exposição em São Paulo retrata momentos de festas em várias regiões do país. A mostra faz uma viagem no tempo através de imagens desse grande baile brasileiro. Já diz a lenda, o brasileiro tem samba no pé. Só samba? Não de acordo com os curadores desta exposição no centro de São Paulo. Ela se chama Bailes do Brasil e faz uma linha do tempo sobre a identidade brasileira usando apenas fotos de festas e roupas. Quando você vai no baile, você vai com a sua melhor roupa, você vai com a sua melhor maquiagem, você vai com o seu melhor sapato, você vai com o seu melhor figurino. Muitas vezes a gente acaba até pensando o baile como um palco. Esses costumes marcaram a história do Brasil, que aqui é dividida em 3 salas. A primeira homenageia as raízes da cultura brasileira. Por isso, ganham destaque as festas indígenas, os rituais africanos e comemorações nordestinas. Em Pernambuco ele nasceu. Já a segunda sala se dedica à modernização brasileira.
Por isso tem tanta foto do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília. E olha quem dá as caras, Vinícius de Moraes. Claro, não faltam canções da bossa nova e do samba. A terceira sala é uma verdadeira mistura de gêneros musicais atuais. Punk, hip hop, música eletrônica, discoteca, funk. Agora percebe como a disposição das imagens aqui forma um círculo na sala. É exatamente como se aqui no meio fosse uma pista de dança. Não é coincidência. É que a Marquesa de Santos, que foi uma das moradoras dessa casa, dava muitas festas e bailes exatamente para que os convidados dançassem aqui. A dança está mesmo impregnada nas paredes dessa casa. Tem umas imagens das roupas de antigamente. Eu falei assim, nossa, como as mulheres eram mais elegantes, né? Nas roupas eram muito... Você saía para ir na padaria, você ia sair de chapéu. A gente nasceu meio na época errada, né? Essa época era muito mais... Sim, tinha o estilo próprio de cada pessoa. E tem melhor forma de conhecer o Brasil senão pela música e pelos costumes? Esse casal de italianos concorda. Você consegue aprender através das imagens e das pessoas mesmo, né? Muito legal saber a história do Brasil, que a gente não sabe nada. A mostra Bailes do Brasil fica em cartaz no Museu da Cidade de São Paulo até o dia 25 de outubro, de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do projeto de lei sobre a reforma política. A sessão foi marcada por impasses que atrasaram por quase 4 horas o início da votação. Agora, os destaques com mudanças no texto base vão ser analisados na próxima terça-feira. Com o objetivo de baratear as campanhas eleitorais, o projeto diminui o tempo delas de 90 para 45 dias e também o período de propaganda eleitoral no rádio e na televisão de 45 para 35 dias. O texto limita ainda gastos com campanha, fixa teto de doações de pessoas jurídicas e veda a doação de empresas que executam obras públicas. Atualmente, uma doação de empresa para uma campanha eleitoral obedece ao limite de 2% do faturamento bruto. A proposta mantém esse teto, mas acrescenta que uma mesma empresa não pode doar mais que 20 milhões de reais. E também não pode doar mais que 0,5% do faturamento bruto a um único partido. O projeto estabelece ainda um teto de gastos para os candidatos com base em valores declarados nas últimas eleições. Para o primeiro turno das eleições de presidente da República, governador e prefeito, o limite de gasto de cada candidato vai ser de 70% do maior gasto declarado para o cargo. Nos casos em que a disputa for definida em segundo turno, o limite vai ser de 50%. O Grupo Pão de Açúcar informou que não encontrou confirmação de serviços prestados para pagamentos de 8 milhões de reais feitos ao advogado Márcio Tomás Bastos e ao ex-ministro Antônio Palocci. Desse total, 5 milhões e meio foram pagos à empresa Projeto de Palocci, quando ele coordenava a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Também não há registro dos 2 milhões e meio de reais pagos a Bastos, que morreu em novembro do ano passado. Ainda segundo o Pão de Açúcar, desse valor total, só 500 mil reais corresponderam a serviços cuja execução foi possível confirmar. A auditoria foi instaurada depois de uma reportagem da revista Época, que apontou transações suspeitas entre Márcio Tomás Bastos e o ex-ministro da Fazenda e chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ex-ministro da Fazenda e chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, na Operação Lava Jato, que apura esquema de corrupção na Petrobras. A abertura do inquérito foi determinada pelo juiz federal Sérgio Moro em abril. Palocci foi citado na delação premiada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O ex-diretor teria dito que ouviu do doleiro Alberto Youssef que Palocci o procurou para pedir 2 milhões de reais para a campanha da presidente Dilma em 2010. A defesa do ex-ministro negou que ele tenha recebido dinheiro do esquema de corrupção e afirmou que Palocci nunca conversou com Costa ou Youssef sobre as doações de campanha. A CPI da Petrobras aprovou hoje a convocação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para prestar esclarecimento sobre o grampo encontrado na cela do doleiro Alberto Youssef, na carceragem da Polícia Federal em Curitiba.
A Polícia Federal nega ter feito escuta ilegal. Por se tratar de uma convocação, o ministro é obrigado a comparecer. Cardoso está no exterior e, segundo a assessoria dele, só se pronunciará depois da volta ao Brasil. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Com o caixa vazio, o governo federal tenta encontrar dinheiro para colocar em pé uma reforma do ICMS. É algo que os governadores estaduais estão cobrando. Um grupo de senadores negocia há algum tempo com o ministro da Fazenda alternativas. Hoje houve mais uma dessas reuniões dos senadores com o ministro. E esses negociadores estão chegando à conclusão de que a maneira mais simples de elevar a arrecadação do governo é permitindo aos brasileiros que enviaram dinheiro ilegalmente para fora do Brasil que possam repatriar estes recursos. Tem que aprovar um projeto no Congresso. Ninguém sabe muito bem o quanto de dinheiro ilegal tem fora do Brasil, mas as estimativas variam entre 150 bilhões e 200 bilhões de reais. A ideia é chegar para esses brasileiros que mandaram dinheiro para fora do país e dizer para eles, olha, se você topar pagar 35% entre multa e imposto, pode trazer o dinheiro de volta, que ninguém vai ficar fazendo muitas perguntas. Ah, por que não informou a Receita Federal? De onde vem tanto dinheiro? Não, ninguém vai perguntar nada. O problema é que quem manda dinheiro assim, ilegalmente para fora do Brasil, não é mocinho. Esse grupo inclui empresário sonegador, inclui políticos e funcionários públicos corruptos, inclui traficantes de drogas, tem de tudo aí. Os elaboradores do projeto dizem que só serão repatriados os recursos de origem lícita. Ora, dinheiro não tem carimbo, não está escrito, esse dinheiro é de tráfico de drogas. Esse outro é da corrupção. Esse aqui, o único problema dele é a evasão de divisas. Isso parece brincadeira. O grande risco que se corre aqui é o de o Estado brasileiro passar um grande mau exemplo. Mas no Brasil é assim. Se você rouba um sabonete numa farmácia, pode acabar na cadeia. Mas a pessoa que manda bilhões para fora do Brasil para lavar este dinheiro, um dia vai aparecer o governo se oferecendo para passar e engomar o dinheiro. Boa noite. O desemprego subiu e ficou em 8,1% nos últimos 3 meses até maio deste ano, segundo o IBGE. A taxa é a maior da série histórica, que começou em 2012. A procura por trabalho no Brasil aumentou muito mais que a geração de vagas. Existem hoje no país 8 milhões e 200 mil pessoas desocupadas. A construção civil foi o setor que mais reduziu o número de trabalhadores. Foram mais de 400 mil demissões. Papa Francisco chega à Bolívia e começa a segunda etapa da viagem pela América Latina. Francisco já esteve no Equador. Hoje o Papa rezou uma missa em Santa Cruz de la Sierra. Francisco afirmou que todos têm o dever moral de ajudar os mais pobres e que não é necessário excluir ninguém. Quase 2 milhões de pessoas acompanharam a missa. Mais cedo, o Papa se encontrou com o presidente Evo Morales e recebeu um presente esdrúxulo. Um crucifixo com uma foice e martelo, o clássico símbolo comunista. O Papa não disse se gostou do presente. A próxima etapa de Francisco é o Paraguai. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Como vocês acabaram de ver, o Papa Francisco tirou a semana para visitar a América do Sul. Ele já esteve no Equador e amanhã ele vai para o Peru. Ele está hoje na Bolívia. Pois ontem, ao chegar a La Paz, o Papa deu a entender que era legítima a pretensão boliviana de ter uma saída para o mar e aconselhou que o país dialogue com o Chile. É uma história muito antiga. A Bolívia já foi dona de um lindo pedaço de mar, mas caiu na besteira de se aliar com o Peru e entrar em guerra com os chilenos. Isso aconteceu em 1879. Lá se vão 136 anos. A guerra foi longa e depois dela o Peru e a Bolívia perderam cada um pedaço de território. É por isso que os bolivianos não têm uma saída para o mar. O que a Bolívia queria lá no século XIX era se apropriar de reservas de nitrato e de cobre do deserto do Atacama, um dos lugares mais ricos e mais bonitos do mundo. As fronteiras eram meio elásticas e 3 países se consideravam meio donos daquele minério. Acontece que os ingleses já tinham assinado contrato de exploração com os chilenos. A Inglaterra tinha naquela época um poder muito grande. Claro que ela pesou de maneira decisiva para que o Chile ganhasse a parada.
Passados tantos anos, o Chile oferece agora à Bolívia instalações portuárias e um corredor para construir uma estrada de ferro moderna. Mas não é isso que a Bolívia quer. Ela quer é um mar. No fundo, essa é a mais antiga e mais complicada disputa dentro do nosso continente. Imaginem que o Chile e a Bolívia não têm até hoje relações diplomáticas. O Papa aconselhou o presidente Evo Morales a insistir no diálogo. Mas eu não vejo realisticamente nenhum milagre para que ele consiga da presidente Bachelet, com uma boa conversa, o pedaço de país que a Bolívia perdeu durante o conflito armado. E eu também não acredito que será ainda nesta geração que os bolivianos poderão ver o mar sem precisar atravessar a fronteira de algum país vizinho. É assim que o mundo gira. Boa noite. Começou hoje em São Paulo a 5ª edição da Expo Pizzaria. As pizzas saudáveis se destacam neste ano. Ela continua super popular. É o primeiro alimento consumido fora de casa. As pessoas gostam de comprar pizza. Quando elas pensam em fazer uma refeição rápida, a pizza vem em primeiro lugar. Só a capital paulista consome 1 milhão de pizzas por dia, sem novidade na preferência. Mussarela e calabresa são as mais pedidas. Mas será que a famosa vilã de quem está de dieta pode ser saudável? Ah, com certeza, pode e deve ser saudável, né? A pizza saudável a gente parte da integral, né, que tem mais fibras, então ela é considerada mais saudável. Os queijos vegetais hoje em dia também. Também temos os queijos magros também, né, que a gente pode estar usando com lactose, mas queijos mais magros. E verduras, né? A gente pode estar brincando bastante, trazendo bastante sabores com menos calorias e menos gorduras. A massa de farinha integral, ensina o chefe, é a base da pizza vegana, que não leva ovos, nem leite ou qualquer outro ingrediente de origem animal. Outra categoria que começa a aparecer nos cardápios é a da pizza sem glúten, proteína presente na farinha de trigo. No lugar dela, o chefe usa a de mandioca. O que mais que pode servir de massa sem glúten? Farinha de arroz, fécula de batata, fécula de mandioca. Nós temos também o trigo sarraceno, que não tem glúten, pode ser usado. Tem uma infinidade de possibilidades. Mas será que fica bom? Muito boa. Percebeu essa massa é de quê? De mandioca. Olha, diferente. Ela lembra muito a tapioca, né? Tem sabor. Muito gostosa. Em termos de calorias, não tem muita diferença não entre as chamadas naturais e a pizza tradicional. A vantagem da massa integral é que ela dá mais saciedade, aí você come menos. E no caso do glúten, dizem os nutricionistas que o nosso organismo tem mais dificuldade para digerir e aí há o risco do inchaço. Agora, para quem está preocupado em não engordar, aí sim tem que prestar atenção no peso do recheio. Embutidos, queijos gordurosos, tudo isso junto e muito mais, como essa novidade de bordas super recheadas. Eu acredito que o futuro é isso, não só pizza mais saudável, né? Uma comida mais saudável, a pizza como a gente ama também tem que se adaptar, senão acaba caindo as vendas, né? A Feira da Pizza está no Expo Center Norte, pavilhão amarelo, e vai até o dia 11 de julho. A entrada custa R$ 50. Uma motociclista morre após ser atingida por um automóvel que vinha na contramão numa rua de Pinheiros, na zona oeste da capital. O carro havia sido roubado e trafegava em alta velocidade. Na calçada da Dona Bernadette ficaram os estilhaços da moto. Até as luvas ficaram no meio-fio. Foi um susto muito grande para ela e para os netos, que estavam jantando ontem à noite quando ouviram um estrondo. Tinha uma pessoa caída no meu portão com capacete, eu não sabia se era homem ou se era mulher. Quando o resgate chegou que tirou o capacete, que eu vi que era uma mulher. Andréia Santana Freire, de 29 anos, que pilotava a moto, chegou a ser socorrida por uma ambulância, mas morreu ao dar entrada no Hospital das Clínicas. Ela foi atingida por um veículo na contramão. O carro tinha sido roubado instantes antes aqui mesmo nesta região e o criminoso estava fugindo. Depois da colisão, o veículo pegou fogo, mas o motorista não ligou. Deu ré e bateu contra este muro. Ele conseguiu seguir por mais 500 metros e abandonou o carro fugindo a pé. Até o momento, ninguém foi identificado. O caso aconteceu na rua Natingui, na Vila Madalena, uma rua marcada por outros acidentes graves.
Em 2011, o administrador Vitor Gurman foi atropelado e morto quando caminhava na calçada. Quem mora na região está assustado e pede mais segurança. Está tendo muito roubo de carro. Esse sobrado aqui, ó, no minha vizinha, foi assaltada tem 20 dias. Entraram pelas portas do fundo. Está muito perigoso aqui. E não tem segurança. Que é difícil você ver uma viatura passar aqui. É muito difícil. Nós estamos sem segurança. Nos últimos 5 anos, esse já é o 3º acidente com vítima fatal. Esse trecho, principalmente, como ele é muito estreito, deveria ser mão única, né? Faixas de pedestre, o sinalizador de velocidade, né, de diminuição de velocidade, câmeras, né? Então eu acho que tem muita alternativa e nada é feito. A polêmica entre os taxistas e a Uber na questão do transporte individual de passageiros é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de entrevistar vereadores a favor e contra as atividades desenvolvidas pela Uber no transporte privado, o Jornal da Gazeta recebe hoje Guilherme Teles, que é diretor-geral da Uber. Muito obrigada, Guilherme. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer um pouco disso. Guilherme, eu acho uma chance ótima de você contar para o nosso telespectador exatamente o que é a Uber que está sendo tão falada ultimamente. Claro, vamos começar do começo. Então, o que é a Uber? A Uber nada mais é do que uma plataforma que conecta motorista a passageiro. Quer dizer, é uma empresa, a Uber. Exatamente. É uma empresa que tem sede aqui no Brasil. A gente tem escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, que são as 4 cidades que a gente está atuando aqui. Do ponto de vista do usuário, nada mais é do que um aplicativo de celular, onde com um clique de um botão, ele consegue pedir que um carro venha até você. Esse carro, ele tem um motorista privado, é um motorista particular, não é um motorista comum, não é uma pessoa comum, ele tem uma carteira específica que ele exerce a atividade remunerada. Ele vem até você, os carros eles vão de Jetta, Corolla, Ford Fusion, até modelos mais simples, como um EcoSport. Ele abre a porta, ele oferece água, ele pergunta como está o ar-condicionado, você insere o destino, ele usa um GPS para ir até o destino final e chegando no final da viagem você simplesmente sai do carro porque o seu cartão de crédito já está registrado. Então não tem aquela troca de dinheiro. Quer dizer, você não paga para o motorista. Você não paga para o motorista, você já cadastrou o seu cartão de crédito. É debitado do seu cartão de crédito. Exatamente. Bom, Uber é um nome ou é uma sigla? Uber é um nome. A empresa surgiu em São Francisco, hoje a gente atua em mais de 58 países, em 320 cidades. Todos os veículos que prestam esse serviço que você descreveu, oferecido pela Uber, eles são licenciados pela prefeitura para fazer esse tipo de serviço? Os veículos todos dos nossos parceiros, eles passam por uma verificação do nosso lado. Então, como que isso acontece? É muito importante diferenciar um pouco o que é Uber e o que é táxi, por exemplo, que é um serviço público. Uber é um transporte privado. Mas ele tem que ter uma licença para poder prestar esse serviço privado? A prefeitura licencia esse carro para esse serviço privado? Porque táxi também é privado, né? Táxi, na verdade, mas tem que ter uma público. Licença. Exatamente. Então, quando a gente fala de licença, a gente está falando de coisas públicas. Quando a gente fala de coisas privadas, não existe uma licença. Então, no caso da Uber, para se tornar parceiro da Uber, ele tem que passar por uma verificação completa de antecedentes criminais na esfera federal. Quer dizer, a Uber que faz isso. É a própria Uber que faz essa verificação e uma empresa terceirizada que faz uma verificação completa em todos os estados, na federação inteira de todos os processos em andamento contra o motorista e a gente só seleciona realmente os melhores motoristas, sempre focado na segurança dos nossos motoristas e dos nossos usuários. Então, a Uber é quem faz a verificação dos carros, se estão em ordem para prestar o serviço e também o cadastramento, a seleção dos motoristas, é isso? Exatamente. Quem faz a verificação dos automóveis é uma outra empresa terceirizada. Então, a gente tem Sim, mas sob a responsabilidade de vocês, da Uber. Exatamente. Agora, o que é interessante? Quem mais faz a verificação? O próprio usuário. Por quê? Porque no final de toda a viagem, o motorista avalia o usuário e o usuário avalia o motorista. Então, você terminou a sua viagem, você saiu de Uber, você dá uma nota. Essa nota vai de 1 até 5 estrelas. Então, o motorista, a cada viagem, ele se esforça para dar o melhor serviço.
Os motoristas, eles são empregados, registrados em carteira pela Uber? Os motoristas são nossos parceiros. Então, o que ele tem de vantagem? O que eles fazem? Eles prestam serviço? Eles prestam serviço para o próprio passageiro. Prestadores de serviço? Eles prestam serviço para o passageiro. E eles dão nota para o passageiro como prestador de serviço? Ele emite, sim, um recibo para o próprio passageiro. Então, o motorista, em nome dele, motorista. Não é em nome da Uber? Em nome do motorista. Já que ele está a Uber paga impostos, paga, por exemplo, o imposto de renda, o ISS, claro INSS, por esse serviço todo prestado, ou é o motorista que presta o serviço que paga? É claro que a Uber paga todos os impostos. É ela que paga todos esses impostos? Os impostos não, os dos motoristas. Ao motorista é o próprio motorista que paga. É o motorista que paga. O que é interessante? Toda a transação é por cartão de crédito, então a transparência é muito maior. É muito mais difícil dele esconder alguma coisa. Então, ele também é responsável por pagar os seus próprios impostos. E as notas, hein? Como é que tem sido de quem usa já o serviço? As notas são muito boas. Para você ter uma ideia, numa escala de 1 a 5, os passageiros têm dado 4,85 de nota para os motoristas. Essa é a média? Essa é a média. É um serviço com 97% de satisfação. Certo. É agora, mas quem não está satisfeito, vamos falar de quem não está satisfeito. Quem não está satisfeito, nem vou falar do mundo, porque em muitas cidades do mundo, a Uber tem enfrentado dificuldades muito semelhantes às que estão acontecendo no Brasil. Os taxistas, né, que protestam contra a Uber por entender que há aí uma desigualdade de exigências por parte do poder público para um serviço muito semelhante. E o próprio poder público. Eu fiquei muito impressionada com as críticas que o secretário municipal do transporte fez ao serviço da Uber. Falou que vocês são clandestinos, nossa, até a palavra criminosos apareceu, e pedindo prisão dos motoristas que estivessem trabalhando para vocês, que a PM prendesse. E vários carros foram apreendidos. O que é isso? Acho que a gente tem que falar de algumas coisas. Primeiro, a Uber, como a gente falou, está em mais de 300 cidades. A verdade é que em grande parte dessas cidades já existe uma regulamentação específica. Por quê? Porque a Uber não é ilegal, a Uber é legal. O que falta é uma regulamentação específica. Regulamentação. E nós estamos trabalhando... Quem tem que regulamentar? Quem tem que regulamentar é o Estado. É uma regulamentação que vai ser criada... O governador Geraldo Alckmin ou a prefeitura? Tem diversas variações, mas pode ser pelo município, pode ser pela federação. O que importa aqui é que, imagina o Facebook, por exemplo, quando ele veio para o Brasil em 2004. Não existia uma regulamentação específica para o Facebook, como para tantas outras empresas de internet. Qual foi a solução? Barrar essa inovação? Não. A solução foi trabalhar junto, empresa, sociedade e governo, para que a 6 mãos se criasse uma regulamentação específica. E foi aí que nasceu o Marco Civil. O que a Uber quer é criar uma regulamentação específica, não só para ela, mas para todas as empresas da economia compartilhada que trazem tantos benefícios para a sociedade. Bom, eu estou entendendo que está com a palavra o poder público para essa regulamentação que vocês mesmos estão pleiteando, é isso? Exatamente, e temos conversado com todos eles. É uma conversa longa, temos tido conversas, queremos conversar cada vez mais, porque quem ganha é a sociedade. A mobilidade é muito importante, o trânsito existe e a Uber pode ser uma solução junto com tantas outras. Muito obrigada, Guilherme. O prazer foi todo meu. Boa noite. Estela. Na 7ª cúpula dos BRICS, na Rússia, a presidente Dilma Rousseff pediu hoje mais espaço para os países do grupo, tanto no FMI quanto no Conselho de Segurança da ONU. Dilma discursou na sessão plenária dos chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo ela, os países continuarão impulsionando o desenvolvimento global, mesmo em meio à crise financeira internacional. A presidente pediu mais espaço para o BRICS em organismos de governança mundial. A persistência da crise passou a exigir de nossas políticas econômicas novas respostas. Sabemos que chegamos ao fim do superciclo das commodities. Sabemos que ainda remanesce muita volatilidade no setor financeiro. Os países emergentes, especialmente os BRICS, eu estou certa, continuarão a ser a força motriz do crescimento global. Seu peso deve se refletir nas instituições de governança internacional, o que reforça a necessidade da implementação da reforma do Fundo Monetário decidida em 2010. Dilma também defendeu a reformulação do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil acredita que um Conselho de Segurança da ONU reformado e ampliado
será mais legítimo e eficaz no exercício da importante função de preservar a paz internacional e a segurança coletiva. Na saída do evento, Dilma falou sobre a crise da economia brasileira. Vários países passam por crises muito graves. O Brasil, eu acredito, tem uma característica específica. Nós, de fato, estamos passando por um momento extremamente duro. A preocupação do governo com essa questão é tanta que nós lançamos há pouco o Programa de Proteção ao Emprego. Eu espero, e estamos fazendo e trabalhando diuturnamente para isso, que nós sairemos rápido dessa crise. Você vai ver daqui a pouco centenas de ciclistas participam em São Paulo da tradicional prova 9 de julho. E os transtornos causados pela greve do metrô de Londres. 4 milhões de passageiros enfrentaram ônibus lotados e filas quilométricas. É Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco. Tudo de Bra para você. Sabe quem mais vai curtir esse feriadão? Quem aproveitar o festival Taxa Zero Chevrolet. Só até sábado você encontra os nossos melhores carros sem absolutamente nada de juros. Chevrolet Zero com taxa zero. Essa você não pode perder. Não é só isso não. Onix Seleção com os melhores itens de série, só R$ 39.990 com taxa zero em 36 vezes. Festival Taxa Zero Chevrolet. Aproveite o feriadão para sair de carro novo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Prova Ciclística 9 de Julho. Oferecimento Hospital 9 de Julho. Faz bem tudo que faz. Faz bem para você há 60 anos. Apoio Prefeitura de São Paulo. Realização GazetaEsportiva.net. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois de 3 anos fora do calendário, a prova ciclística 9 de julho voltou com muita emoção nas principais ruas e avenidas de São Paulo. É com você, Celso. Pois é, Estela, adrenalina e velocidade impulsionaram os atletas de elite durante a corrida. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. É a largada da 69ª 9 de julho aqui na cidade de São Paulo, a principal corrida de ciclismo do Brasil que volta às ruas da cidade. A gente sempre está competindo em circuito, em Interlagos, então acaba ficando um pouco enjoado, né, de correr só em circuito. Agora quando pega uma prova que nem está sendo hoje, a gente fica com mais vontade, né, de competir. Vai ser ali cabeça a cabeça, sprint toda hora, vai ser uma prova completamente nervosa, até pelas avenidas serem algumas apertadas, mas estamos aí, isso faz parte do ciclismo. Acho que é uma festa bem bonita, acho que São Paulo estava merecendo esse retorno e espero que hoje a gente possa fazer bonito aí.
Equipes masculinas largam no gás total para 2 voltas no circuito, um total de 53,6 quilômetros. Minutos depois, disparam as mulheres para uma única volta de 28,3 quilômetros. O pelotão da elite masculina é sem trégua, um ataque atrás do outro, num ritmo insano, velocidades de até 60, 70 quilômetros por hora. Alguns minutos atrás, no mesmo clima de disputa acirrada, as mulheres, em um único pelotão, República do Líbano, Pedro Álvares Cabral, os ciclistas chegam até o obelisco. Monumento das Bandeiras. Retorno pela Juscelino e regresso ao local da largada, direção Ponte da Cidade Universitária. Praça Pan-Americana, Pedroso de Moraes e Parque Vila Lobos, de onde os pilotos retornam. Na linha de chegada, Camila Coelho, da equipe Memorial, leva a melhor e deixa Daniela Leonço, de Osasco, em segundo. Foi a primeira vez que eu corri nas ruas de São Paulo. Eu já corri a 9 de julho, mas em Interlagos, que é circuito fechado. Foi emocionante, foi um circuito lindo, grande. Foi uma prova dinâmica, eu diria, e bem legal, eu adorei. A gente teve muitos ataques, mas foi super legal, bacana. Achei que a prova foi show. Mas a gente precisa de mais provas assim. O sprint de chegada das equipes masculinas começa na Ponte da Cidade Universitária. Joel Prado Júnior, da equipe Osasco, vence e João Marcelo Gaspar, da equipe Funvic, fica em segundo. Abrir o sprint muito rápido, então ficou um leque e eu acabei nisso crescendo, vindo mais embalado e graças a Deus fiquei com a vitória. A adrenalina aumenta, né, com esse circuito. É feliz e o ano que vem espero estar voltando aí novamente, né? A 9 de julho, ela só é gloriosa e só é a 9 de julho nas ruas de São Paulo, porque dentro de autódromo, em lugar fechado, ela não tem o mesmo valor, a mesma característica. Eu acho que agora é um retorno sem volta, entendeu? Eu acho que a perenidade dela agora está estabelecida. As imagens são lindas. Campeonato Brasileiro, 2 jogos completam a 12ª rodada nesta noite. Neste momento, jogam Corinthians e Atlético Paranaense em Itaquera e, por enquanto, empate em 0-0. Um pouco mais tarde, 9 da noite, o Fluminense recebe o Cruzeiro no fechamento da rodada. Nos jogos de ontem, entre os paulistas, só goleadas. O Santos caiu diante do Goiás. Já o São Paulo e o Palmeiras se deram muito bem. Exatamente 37.530 pessoas estiveram presentes no estádio na noite de ontem, batendo o recorde de público palmeirense neste Brasileirão. E o time em campo não decepcionou a torcida no Allianz Parque. Logo aos 7 minutos, a bola caiu nos pés de Rafael Marques e o atacante arriscou de esquerda. Golaço! 1-0 Palmeiras. Na volta do intervalo, Kelvin deu um bom drible dentro da área e cruzou para Lucas, livre, ampliar. 2-0. Aos 43, Cristaldo aproveitou a cobrança de falta de Egídio para fazer o terceiro do Verdão. Kelvin ainda fez mais um, mas a arbitragem errou ao não validar esse lance. Reparem que a bola entrou completamente. Final, Palmeiras 3, Avaí 0. Foi a 4ª vitória consecutiva do Palmeiras no campeonato. Jogando no Mané Garrincha em Brasília, o Vasco foi goleado pelo São Paulo. No primeiro gol, aos 12 minutos, a zaga vascaína praticamente entregou a bola para Alexandre Pato mandar para a rede. 1-0. Aos 17, foi a vez dele fazer um cruzamento da esquerda, certeiro na cabeça de Michel Bastos. 2-0. Na volta do intervalo, o Centurion fez boa jogada e no rebote do goleiro Charles, a bola sobrou livre para Wesley ampliar. 3-0. Ainda deu tempo de Centurion chutar mais uma. Charles deu rebote e Bosquilha, no lugar certo, definiu o placar. São Paulo 4, Vasco da Gama 0. No Serra Dourada, logo aos 2 minutos, Felipe Menezes de pênalti fez 1-0 Goiás contra o Santos. 4 minutos mais tarde, o zagueiro Fred aproveitou a sobra para ampliar 2-0. Aos 13 minutos, Felipe Menezes arriscou de fora da área e marcou mais um, lindo gol, 3-0. Aos 16, Bruno Henrique cruzou na medida para Carlos fazer mais um.
4 gols em 16 minutos. No finalzinho do jogo, o Ricardo Oliveira descontou para o Santos e ficou nisso. Final 4-1 Goiás. Ai, gente, destaque negativo aí para o Santos, que é 7ª derrota, zona de rebaixamento. Me surpreende. No começo do ano, aquela crise financeira, a saída de jogadores, só com o Robinho, nós já imaginávamos que o Santos teria sérios problemas no Campeonato Brasileiro. Aqui ganhou o Campeonato Paulista e parece que está tudo bem. Mas já vai trocar de técnico. Pois é, né? E aí sobra para o técnico, né? O Marcelo Fernandes não é mais técnico do Santos, o Dorival Júnior assume o comando já nesse final de semana, dirige o time inclusive, e fica até o final do mandato do presidente santista, vai ter mais 2 anos e meio de contrato. Vamos ver, né, se o Santos consegue sair dessa situação complicada. Vamos ver, para a felicidade do Gamberini. Com certeza. E nos outros jogos da rodada, destaque para a estreia de Guerreiro pelo Flamengo. O peruano estreou com um gol e com vitória. O Atlético Mineiro se isolou na liderança ao derrubar o Sport, o último invicto da competição. Na parte de baixo da tabela, o Joinville venceu, mas segue na lanterna. No Orlando Scarpelli, clássico catarinense entre Figueirense e Joinville. Kempis, 2 vezes de cabeça, garantiu a vitória do Jack por 2-0 sobre o rival alvinegro. Na Arena Condá, Bruno Rangel fez o gol solitário que deu a Chapecoense os 3 pontos diante do Grêmio. No Beira-Rio, Guerreiro, de sola, abriu a contagem a favor do Flamengo contra o Internacional ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o próprio Guerreiro rolou para Everton fazer o segundo do rubro-negro carioca. Já no finzinho da partida, Hernando ainda conseguiu descontar para os donos da casa, mas já era tarde. Final, Flamengo 2, Internacional 1. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o Sport e os gols vieram apenas no segundo tempo. Lucas Prato fez 1-0 para o Galo. Matheus Ferraz, de cabeça, deixou tudo igual em Belo Horizonte. Só que Giovanni Augusto tratou de marcar mais um para a equipe alvinegra e deu números finais ao jogo. Atlético Mineiro 2, Sport 1. Só por hoje. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. E é com você, Gamberini. Em Londres, 4 milhões de passageiros no metrô foram afetados por uma greve de 24 horas. Insatisfeitos com os novos planos de serviços noturnos, funcionários e condutores entraram em greve hoje, parando todas as linhas da capital britânica. Usuários do transporte metropolitano buscaram outras alternativas e tiveram que caminhar, usar bicicletas e táxis ou enfrentar enormes filas nos pontos de ônibus. Foram colocados em circulação 200 ônibus adicionais e o serviço de balsas foi ampliado. O prefeito de Londres, Boris Johnson, afirmou que a greve é uma ação política dos sindicatos. A Grécia apresentou uma nova proposta com a intenção de convencer os credores a deixar o país permanecer na zona do euro. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, tinha até a meia-noite de hoje para elaborar um novo acordo. Agora a proposta será discutida por uma cúpula da União Europeia no domingo. Tsipras se reuniu desde cedo com a equipe de governo. O grupo tem que montar um novo plano econômico que satisfaça os credores e os gregos que votaram pela renegociação da dívida do país. Os bancos vão continuar fechados até terça-feira. Só os aposentados estão sendo atendidos. Nos caixas eletrônicos, o limite de saque é de 60 euros por dia, pouco mais de R$200. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta e nós voltamos na edição das 10. Boa noite. Boa noite. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Até lá e boa noite. Hoje, 11h30 da noite, no Hoje Tem, viaje para a Chapada Diamantina e descubra suas curiosidades.